Ser bem-vindo, sim, Deus. Ser bem-vindo, sim. Toma o teu lugar. Vem com teu amor, ó Deus, de forma especial sobre a vida dos teus filhos essa noite. Em nome de Jesus. Nesse amor estou, atraído por tua graça eu fui. Eu que estava perdido, fui comprado e redimido. Mergulhado nesse amor, quero viver, ir mais fundo e teus segredos conhecer, deixar fluir o rio do amor em mim, e que eu possa me encontrar em ti. Amor que nos constrange, que não está distante. O amor do Pai, o amor do Pai. Amor que nos transforma, nos limpa e restaura. O amor do Pai, o amor do meu
estar imerso em Ti, até que não haja nada de mim. Por Teu amor ser inundado, deixa fluir, deixa fluir. Eu quero estar imerso em Ti, até que não haja nada de mim. Por Teu amor ser inundado, deixa fluir, declare, deixa fluir. Eu quero estar imerso em Ti, até que não haja nada de mim. Por Teu amor ser inundado, deixa fluir, deixa fluir. Eu quero estar imerso em Ti, até que não haja nada de mim. Por Teu amor ser inundado, deixa fluir, deixa fluir. Amor que nos constrange, que não está distante. O amor do Pai, o amor do Pai. Amor que nos transforma, vem, limpa e restaura. O amor do Pai, o amor do meu Pai. Vem com Teu amor, vem com Teu amor. Adorado és, adorado. Entregaste a vida por amor, entregaste sua vida por amor de nós, entregaste a sua vida por amor de nós. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia de evento nacional de palestras para exame ministerial de bispos ordenados. Você recebeu palestras maravilhosas nos dias anteriores, nos 2 dias anteriores. E no dia de hoje, nesse terceiro dia, tem uma palestra fantástica e formidável dentro da teologia pastoral, imperdível. Mas antes de nós continuarmos, eu gostaria que você compartilhasse essa live, que você desse o seu like. Se você não foi inscrito ainda, se você não está inscrito neste canal Igreja de Deus Oficial, se inscreva para você receber todas as novidades que a Igreja de Deus, a Superintendência Nacional, tem oferecido e vai ofertar a você com palestras, com conferências, e você já pode ver também todo o conteúdo do nosso canal nos vídeos que já estão compartilhados aí com você. Que Deus te abençoe neste dia, e nós somos desafiados então, mas antes de nós recebermos essa palestra, nós vamos fazer uma oração. Te convido a você, aonde você está agora, fazer esta oração comigo, para que a bênção do Senhor, aquele que detém toda a sabedoria e o conhecimento, venha estar ministrando aos nossos corações no dia de hoje. Vamos lá? Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, porque estamos todos envolvidos neste lugar. Estamos todos envolvidos e comprometidos com a educação, comprometidos com o crescimento, comprometidos com o Teu reino. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada ministro, cada pastor, pastora, cada irmão e irmã, ó Deus, que está aqui nestas palestras, que está aqui nesta maratona de aprendizagem. Que o Teu Santo Espírito venha ministrar, ó Deus, os conhecimentos necessários para o nosso ministério, os conhecimentos necessários para a transformação da nossa vida e do nosso fazer ministerial dia a dia, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe o palestrante, abençoe, ó Deus, toda a Superintendência Nacional, abençoe-nos no dia de hoje. Em nome de Jesus, apresentamos este evento e este dia para honrar o Teu santo nome e para o nosso crescimento, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, neste momento nós vamos louvar ao Senhor com canções maravilhosas. Santo, Santo Deus, Santo, Santo, somente Tu és santo, Deus. Somente Tu és digno de toda honra e toda glória, todo louvor, Pai. E nós somos o Teu templo,
Nós somos o teu santuário. Venha, Senhor, fazer morada em nós. Tu és adorado no nosso santuário, Pai. Tu és adorado neste santuário. Tu és adorado em nossas vidas, oh Pai. Nós clamamos por algo novo, Deus, sobre a vida dos teus filhos. Que cada um seja cheio, que o céu realmente venha se rasgar sobre o lar deles essa noite. Que eles possam experimentar algo novo em Ti, Espírito Santo de Deus. Ao nível mais profundo, ao nível mais profundo. Jesus, Tu és adorado neste santuário. Minha vida é este santuário. Adorado neste santuário, minha vida é este santuário. Oh Pai, faz o céu descer aqui, Tua glória sobre mim. Descer aqui, Tua glória sobre mim. Jesus, Tu és adorado neste santuário. Minha vida é este santuário. Jesus, Tu és adorado neste santuário. Minha vida é este santuário. Oh Pai, faz o céu descer aqui, Tua glória sobre mim. Sobre a sua vida, começa a pedir. Onde você estiver, começa a declarar. Oh Pai, começa a declarar isso. Senhor, venha sobre a vida dos teus filhos. Venha sobre a vida dos teus filhos essa noite. Derrama, Pai, derrama a Tua presença. Que o céu se rasgue sobre a vida dos teus filhos essa noite. Que eles sejam cheios, que eles sejam cheios, transformados pela Tua presença, transformados pela Tua essência, Deus. Começa a clamar isso, para que o céu realmente faça um ambiente na sua casa nessa noite. Para que o céu realmente faça um ambiente na sua casa. E você seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio onde você estiver. Seja transformado. Começa a declarar. Oh Pai, oh Pai, oh Pai, faz o céu descer aqui, Tua glória sobre mim. Começa a declarar isso. Tua
vem me leva além, ao nível mais profundo, pra que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Somos gratos a ti, ó Pai. Receba nosso louvor, nossa adoração. Tu és santo, tu és digno de toda a glória. Aleluia. Chegou o grande momento e o momento esperado por todos, que é a palestra do dia de hoje. O nosso palestrante, que é o Bispo Expedito de Mello, ele está em recuperação. Muitos de nós aqui sabemos que ele contraiu o Covid, porém, ele já está em recuperação, está bem, está em recuperação, mas se tiver alguma situação de tosse, é compreensível, porque ele está na recuperação, saindo do Covid. E nós agradecemos a Deus porque o Senhor cuidou da vida do nosso Bispo Expedito e de sua esposa, a irmã Vera. E nós queremos passar para ele no dia de hoje, e ele quis cumprir este compromisso que realmente era inadiável e comprometido com o reino, com a educação. Aqui está então o nosso diretor nacional de educação, é um especialista em teologia pastoral, é professor de teologia, missiologia e especialista em escatologia, mestre em divindade, PhD em teologia por SATS. O nosso Bispo Expedito de Mello passou por diversas áreas administrativas, como supervisão e na Superintendência Nacional. Hoje, ele é o diretor nacional de educação. O Bispo Expedito de Mello tem o grande desafio no dia de hoje de trazer a palestra para nós com uma temática dentro do assunto, uma teologia pastoral. A importância da teologia bíblica para a igreja e para o pastoreio na pós-modernidade. Com vocês, Bispo Doutor Expedito de Mello. Olá, meus queridos irmãos e colegas. É uma alegria e uma satisfação muito grande estar nessa oportunidade conectado com vocês para essa palestra dentro desse programa elaborado pelo Departamento Nacional de Educação. Todos são cordialmente bem-vindos e que a bênção de Deus seja sobre todo o nosso ministério, sobre os pastores, sobre aqueles que estão se preparando para o exame ministerial agora no início de dezembro. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer de coração ao Bispo Divino Eterno, o nosso líder superintendente nacional, pelo privilégio que tem me dado de continuar servindo a Deus à frente desse que, sem nenhuma dúvida, é um dos mais importantes departamentos da Igreja de Deus no Brasil. Agradeço também ao Bispo Samuel Alves, que deu a primeira palestra, e que palestra, e também ao Bispo Vangivaldo, que deu a segunda palestra sobre o uso das redes sociais, que foi, sem nenhuma dúvida, uma palestra também extraordinária para os nossos dias com especialidade. Agradeço ao Bispo Dário Campos, que tem coordenado desculpa a tossinha, que tem coordenado todo esse programa, todo esse trabalho de uma maneira extraordinária também. E também agradeço ao Bispo Bruno Mariano. Muito obrigado, Bruno, por sua apresentação, pela a sua dedicação e pelo seu trabalho profissional. Que Deus te abençoe de uma maneira toda especial. Todos são realmente bem-vindos e espero que essa palestra seja uma bênção, como assim foram as outras, como será a palestra que o Bispo Divino
estará apresentando brevemente. Amém. Glórias a Deus. O tema que estarei abordando nessa oportunidade é justamente a importância da teologia bíblica para a igreja e para o pastoreio na pós-modernidade. E aqui faremos uma breve definição do conceito de teologia e dando uma definição clássica, simples, mas clássica, que diz que teologia é a ciência de Deus, sua natureza, seus atributos e o seu relacionamento com o homem, com o ser humano e com o universo. Stanley Grenz, teólogo Stanley Grenz, define teologia como a tentativa de penetrar no mais baixo da superfície para encontrar o verdadeiro entendimento acerca de Deus. Grenz ainda diz que cada cristão é um teólogo, e com isso ele vem mostrando a necessidade do estudo da teologia, quando ele diz que cada cristão é um teólogo. E ele diz isso porque todos os cristãos discutem teologia, havendo estudado ou não, todo cristão discute teologia. Quando nós já estamos discutindo qualquer assunto, qualquer tema sobre o mundo, sobre o universo, sobre a vida prática em relação a Deus, nós já estamos discutindo teologia. Ou estamos falando da vontade de Deus. Quando falamos do amor de Deus, da justiça de Deus, quando falamos de pecado, de salvação, nós já estamos discutindo teologia. E nessa observação, precisamos dizer que a teologia tem duas grandes tarefas principais. Primeiramente, a tarefa reflexiva ou crítica, que se encarrega de examinar e dividir tudo aquilo que cremos em categorias de acordo com o seu grau de importância, como, por exemplo, dogmas, crenças e opiniões. Os dogmas são aquelas doutrinas estabilizadas, fundamentadas na Bíblia, que não tem um prazo de validade e não se aplica apenas a um contexto, se aplica a qualquer contexto em qualquer lugar. Esses são os dogmas. Uma crença pode ser temporal ou local. A crença de um povo, de uma determinada comunidade sobre determinados aspectos em relação à Bíblia. Então, essa ferramenta se encarrega de identificar e apresentar esse elemento. E logo imediatamente, as opiniões. E uma opinião não é nada mais do que uma observação pessoal, uma opinião pessoal. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7 e versículo 12, ele fala claramente sobre isso, quando ele diz: isso digo eu, não o Senhor. Ou seja, Paulo, em sua sabedoria, ele diz: olha, isso é uma opinião minha, opinião pessoal. A teologia bíblica, a teologia do Antigo ou do Novo Testamento, os ensinos de Jesus, não determinam isso. Entretanto, eu quero aqui emitir a minha opinião. Por isso, toda exposição bíblica deve passar pelo crivo da reflexão, para evitarmos a emissão de conceitos equivocados ou duvidosos na pregação, nos ensinos e no aconselhamento pastoral. A segunda grande ferramenta é a tarefa de aplicar a teologia, através do ensino
e através da pregação, como mencionamos. Aqui destacamos que o grande objetivo da hermenêutica e da teologia é o ensino e a pregação. Tanto a hermenêutica, a exegese e a teologia não têm um fim em si. O seu fim, ou a sua meta é a aplicação, senão se converte em aborto. A boa teologia é construída sobre os fundamentos da hermenêutica e da exegese e com duas grandes condições. Quero chamar a vossa preciosa atenção para essas condições. A primeira condição é submissão plena e total a Deus, que é o autor da Bíblia. Então, se Ele é o autor, devemos nos submeter a Ele e dizer como disse o profeta Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, na interpretação, temos que ter a humildade de nos submeter a Deus, ao contexto bíblico, de um modo geral, e ao que o texto, na realidade, diz aquilo que está por trás do texto. Okay? Nesse ponto, nós precisamos abrir mão de todos os nossos preconceitos e estar preparados para descobrir toda a verdade que está por trás do texto, independentemente dos nossos conceitos e da nossa estrutura arquitetônica. No conhecimento chamamos de estrutura arquitetônica. Okay? Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo que foi somado na nossa existência, na nossa vida, na vida familiar, na vida social. Tudo aquilo que aprendemos. E nesse aprendizado, nós aprendemos algumas coisas que de repente vai se chocar com o ensino da Bíblia. E nós precisamos chegar frente à Bíblia, frente à teologia bíblica, desprovido dessa estrutura arquitetônica, ou mesmo com toda a flexibilidade, sem influência nenhuma, seja ela externa, ou seja ela qual for, para que a nossa interpretação seja uma interpretação genuinamente bíblica e verdadeira. Segundo, precisamos da iluminação do Espírito Santo, ok? Para o estudo teológico. Sem essa direção e sem essa iluminação, nenhuma ferramenta, não importa se essa ferramenta está relacionada com o contexto histórico, político, geográfico, com os costumes ou com as línguas originais. Nenhuma ferramenta garante a integridade da interpretação e da construção teológica. Nenhuma ferramenta. Até porque qualquer uma delas pode estar contaminada. Ou pode estar dentro daquele campo da teologia da autojustificação, na qual o intérprete procura se justificar com a Bíblia. Entendemos? O Espírito Santo é justamente a luz que ilumina no meio da nossa obscuridade, nos protegendo de toda contaminação às quais estamos expostos. Ainda nesse contexto, devemos ter em conta a necessidade de uma mente espiritual, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 a 14. Nesse texto, Paulo diz que as coisas espirituais são entendidas, são interpretadas espiritualmente. Vejam, meus amados, a necessidade de uma mente espiritual. E aqui eu abro um parênteses para perguntar, para onde vão, ou para onde vai a interpretação de teólogos, por mais profundos que sejam, entretanto, homens verdadeiramente carnais,
desprovidos de qualquer espiritualidade ou de qualquer iluminação do Espírito Santo, onde a iluminação que ele recebe é da filosofia, especialmente a filosofia grega. Então, como fica a interpretação desses homens? E aqui fazemos outra pergunta. Por que a teologia bíblica é tão importante para a igreja e para o pastoreio cristão na pós-modernidade? Além da abordagem supramencionada, nós aqui apresentaremos alguns fatores que demonstram a importância da teologia para o ministério e para o pastoreio. A teologia tem como objetivo o entendimento e a descrição das nossas crenças ou das crenças cristãs. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, diz que nós devemos estar preparados para responder com mansidão a qualquer que pedir razão da esperança que há em nós. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Devemos estar preparados. Observem a que esse apóstolo nos chama a atenção, para responder a todos aqueles que pedem razão. Dar razão é argumentar. E para argumentar, sem nenhuma dúvida, é necessário entrarmos no campo da teologia. Possivelmente esse texto seria o suficiente para o entendimento da importância do estudo bíblico e teológico. A Bíblia é a principal ferramenta para o desempenho da atividade do ministério pastoral. E mesmo Bíblia e teologia não sendo sinônimos, não sendo a mesma coisa, uma está entrelaçada com a outra, pois a Bíblia é a fonte primária da teologia, e a teologia define e sistematiza as doutrinas da Bíblia para serem apresentadas. Acertadamente, os teólogos Zaltan Alzeg, ou melhor, Zaltan e Alzeg, são dois teólogos, escritores do livro Teologia e Vida, e acertadamente eles afirmam que nem a teologia pode desenvolver-se frutuosamente fora da ação pastoral, nem a ação pastoral pode se desenvolver frutuosamente sem a teologia. Uma depende da outra e a outra depende da uma. Consequentemente, apenas fazendo esse jogo de palavra. Aqui apresentaremos 7 argumentos sobre a importância da teologia para a igreja e para o pastoreio contemporâneo, como segue. Em primeiro lugar, a teologia ou a educação teológica nos oferece uma visão multifocal para a missão global e para o desempenho do pastorado. É o estudo, justamente o estudo da teologia, que nos abre o leque para termos uma visão ampla, não somente do ser humano com suas necessidades, mas do universo com as suas apresentações, com as suas opções. A visão multifocal nos permite abrir a lente para ver o todo e não apenas o particular, não apenas a parte. E por falta dessa visão, existe hoje uma grande soma de igrejas que estão focadas em apenas um aspecto da missão e apenas um aspecto do evangelho, como, por exemplo, igrejas especializadas em pregar a cura divina, outras especializadas em pregar o bem-estar da pessoa, outras em prosperidades, outras no enriquecimento, e outras veem apenas o aspecto espiritual, e o social vai para outra dimensão. Nesse cenário, a educação teológica nos ajuda a elaborar uma agenda que atenda ao ser humano em todas as suas necessidades.
Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo apresenta o homem integral, o ser humano integral. E aí ele diz que o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito seja íntegro para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Número 2, a educação teológica é fundamental para a multiplicação de discípulos. Todos pastores que almejam o crescimento, consequentemente, estão interessados na multiplicação de discípulos. E Jesus Cristo, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, investiu seus praticamente 3 anos e meio de ministério num grupo de discípulos, preparando esses discípulos. E não somente isso, mas ele comissionou esses discípulos a irem e fazerem discípulos, de maneiras que Jesus Cristo estaria se multiplicando em seus discípulos, e os seus discípulos, por sua vez, se multiplicariam em seus discípulos. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus comissiona os seus discípulos, dizendo: ide e fazei discípulos. Ok? E em Efésios capítulo 4, versículo 12, Paulo diz que os ministérios foram dados para o ensino, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, o apóstolo Paulo diz ao seu discípulo Timóteo: o que de mim aprendeste, confia ou ensina a homens fiéis, que também sejam fiéis. Aleluia. Justamente, meus queridos colegas, nesse ponto está o cerne da maior estratégia para a expansão, para o crescimento da igreja. Porque essa estratégia nos apresenta um crescimento exponencial. Isso significa um crescimento praticamente ilimitado. Quando cada crente se converte num discípulo e cada discípulo num missionário. Em terceiro lugar, a educação teológica traz sustentabilidade para a igreja e para o produto do serviço pastoral, para o produto do trabalho do missionário. Sustentabilidade, uma palavra muito utilizada hoje, especialmente na tecnologia, na agricultura, na ecologia, e deve ser aplicada na igreja. Devemos abrir igreja, plantar igreja, fazer o trabalho da igreja, o trabalho de Cristo com sustentabilidade. Sustentabilidade significa que aquilo que nós construímos vai permanecer construído, não vai ser derrubado ou destruído por qualquer vendaval que vem por aí. E o ministério tem que ser feito com sabedoria e com sustentabilidade. Uma obra sem sustentabilidade é uma obra que não se sustenta diante das adversidades. O trabalho dos apóstolos da igreja primitiva foi feito com muita sustentabilidade, porque chegou até nós. Senão lá mesmo teria morrido. Aquele fogo que foi aceso no dia de Pentecoste, por ali mesmo teria se apagado se não tivesse nenhuma sustentabilidade. A igreja do primeiro século tinha sustentabilidade. E quando Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Cristo Jesus, ele está falando de sustentabilidade. Quando ele exorta os seus interlocutores a não aceitarem outro evangelho, mesmo que esse outro evangelho seja pregado pelo próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios 3, 10 a 15, ele diz: vocês não devem receber ou aceitar esse outro evangelho. Paulo compara uma igreja fundamentada sem os verdadeiros princípios da palavra de Deus com uma casa edificada com materiais
de qualidades facilmente consumidas pelo fogo, como palha, madeira e feno, que é o capim seco, em lugar do ouro, da prata e da pedra preciosa, que resiste ao fogo. Passa o fogo e essa construção é edificada com ouro, com pedras preciosas e com prata se sustentam depois do fogo. O fogo aqui, queridos irmãos e colegas, representa as provas pelas quais toda obra da igreja, toda obra do pastor, toda obra do missionário ou do mestre vai passar um dia. Se a sua obra ainda não foi provada, saiba que qualquer hora ela vai ser provada para testar a sua qualidade, o material dessa obra, para testar a sua sustentabilidade. Em quarto lugar, a educação teológica, mais que formadora, é uma educação transformadora. Ela opera primeiramente na transformação do sujeito da missão, daquele que vai fazer a missão, daquele pastor, daquele mestre. É necessário que antes de ingressar no ministério, de aplicar o ministério, nós sejamos transformados. É claro. No final do século XX, no início do século XXI, a Unesco, Organização Mundial das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, estabeleceu 4 pilares para a educação no século XXI. E esses pilares são aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender. Ou seja, a educação primeiramente tocaria no indivíduo, no estudante. Imediatamente ele precisa, além de aprender a ser, ele precisa aprender para fazer. São as ferramentas que a educação oferece. Imediatamente ele precisa aprender a conviver. Consequentemente, nós não estamos sozinhos no mundo. Existe um sinal nas rodovias que normalmente diz: você não está sozinho no trânsito. Essa rua não é sua, essa pista não é sua. Você está dirigindo com outras pessoas. E precisamos, consequentemente, meus amados, aprender a conviver. E, em quarto lugar, aprender a aprender. Isso mostra a necessidade de uma constante aprendizagem. Precisamos continuar aprendendo, precisamos continuar crescendo em tudo em Cristo, que é o cabeça. E aqui nós não vamos entrar nas questões do mérito, nas questões da contaminação dessas organizações mundiais, da ONU, da Organização Mundial de Saúde, OMS, e nem nas questões da contaminação da Unesco, que sabemos que existem muitas contaminações ideologicamente falando. Mas queremos dizer que aqui essa proposta, esses 4 pilares se alinham com a perspectiva da educação cristã. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender, porque a Bíblia nos traz essa proposta. Entretanto, queridos, nós lamentamos o fato de grande número das nossas instituições educacionais, por causa do pragmatismo e da corrida mercantilista para alcançar, etc., para se colocar na frente de outros, muitas vezes. Lamentamos que muitas dessas instituições, faculdades, seminários, escolas, estão muito mais focadas no fazer do que no ser. É claro, temos que estar focado no fazer, mas antes do fazer, precisamos nos focar no ser. Por isso, existe uma grande e extrema valorização dos talentos e dos carismas em detrimento do caráter. E nesse aspecto, alguns expertos têm dito que a igreja tem crescido muito
em quantidade, em número, mas tem caído em qualidade. A educação teológica, a formação teológica nos ajuda a trabalhar nessa qualidade, como a Bíblia diz, para que o homem de Deus seja perfeito, primeiramente, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa perfeição nós encontramos, consequentemente, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A educação e com especialidade a educação bíblica e teológica, transformadora. E transforma, primeiramente, seus mestres, seus apresentadores, seus ensinadores, seus pastores. Em nosso caso, antes de tudo, ela transforma a nós, a esse grupo, para quem estamos falando nesse momento, para esses bispos, candidatos a bispos, pastores, porque no final de contas, todos nós, independentemente dos títulos, somos obreiros do Senhor, somos pastores do Senhor. É necessário que primeiro nos alimentemos, meus amados, com o alimento que vamos oferecer para as pessoas, para que evitemos assim o adágio que diz: médico, cura-te a ti mesmo. Existe um certo pensador que diz que as pessoas não se deixarão levar ou persuadir por nossas palavras se a nossa vida não testemunhar que realmente nascemos de novo, que realmente nós somos novas criaturas. O teólogo Karl Barth fala que teologia é contemplação de Deus. E ele ainda diz que quando nós estamos contemplando a Deus, como alguém que olha a lua, consequentemente com Deus muito mais, ou uma beleza da natureza, com Deus muito mais. No caso de Deus, quando nós olhamos, nós ficamos pasmados, ficamos admirados. Na reflexão teológica, nós nos admiramos, nós nos apaixonamos. E nessa admiração, nós somos transformados. Nós somos transformados através desse contato direto com o nosso Deus, porque na teologia, no estudo, na reflexão teológica, nós entramos ou estamos tentando humildemente e entrar na profundeza de Deus. O caso de Moisés, no monte, quando ele estava em contato direto com Deus, dialogando com Deus. Imagine o privilégio, imagine a dimensão na qual aquele homem penetrou, de maneiras que o seu rosto começou a resplandecer. Ele começou a ser transformado, inclusive em sua aparência. Por isso, na igreja primitiva, diz que as pessoas reconheceram que os discípulos haviam estado com Cristo, porque algo diferente havia neles. Quando Moisés desceu do monte, ele teve que cobrir o seu rosto com véu, porque as pessoas se encandeavam a olharem para o seu rosto. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo nos dá uma referência muito importante sobre o que estou falando. Ele diz que todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho, somos transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo pelo Espírito Santo. Aleluia. Número 5. A educação teológica serve como instrumento de medição da mensagem e da ação pastoral. É justamente o instrumento que mede, não é a sociologia, apesar, ou mesmo a sociologia sendo importante, mesmo a filosofia, os conhecimentos sendo importante, mas é justamente a teologia bíblica, a ferramenta que mede a ação pastoral,
que mede a mensagem do pastor, se está no caminho certo ou não. Amém? E quando nós fazemos essa medida mediante a teologia, nós evitamos o reducionismo da mensagem e da ação pastoral, porque nós estamos sujeitos ao reducionismo. Existem muitos precedentes históricos nos quais a igreja se perdeu no caminho da sua missão, submetendo a sua avaliação a princípios humanos, a teologismos e a ideias humanas, em lugar da teologia bíblica, se submetendo muito mais a filosofias humanas. Precisamos manter em nossa mente que a falta de uma teologia para medir constantemente a agenda da igreja, assim como a fé e a prática nossa, ação pastoral, nós podemos ficar zagueando como veículo desgovernado, sem saber para onde vai e prestes a sofrer um acidente fatal. Existe uma tendência de acomodação quase que generalizada diante das mudanças produzidas pela filosofia pós-moderna, tais como o pragmatismo contemporâneo, a ética da situação e o relativismo esmagador da nossa atualidade. E eu diria, meus amados, que se a igreja de hoje, que nós estamos liderando, que nós estamos pastoreando, não estiver com as suas raízes fincadas na Bíblia, na teologia bíblica e na palavra de Deus, nós corremos o risco de perdermos grande parte do que estamos fazendo. Precisamos recobrar a teologia bíblica, precisamos reconquistar a teologia da reforma protestante com as suas 5 solas. Somente a graça, somente a fé, somente a Bíblia, somente Cristo e glória somente a Deus. Despir essas 5 solas de tantas coisas que vêm se apegando como carrapicho através da história, o que tornam a máquina muito pesada, a igreja muito pesada, a Bíblia muito pesada até para ser seguida, cheia de tantas tradições, de tantos vícios e de tantas coisinhas. E precisamos recobrar, mais uma vez dizendo, somente a graça, a salvação é pela graça, não é pelas obras. Somente a fé. É necessário fé, porque precisamos crer que Deus é o nosso Salvador e que Ele se torna galardoador de todos aqueles que Ele serve. Precisamos crer que somente a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Qualquer obra literária é importante para pesquisa, para comparação, são muito importantes. Entretanto, nós somos orientados pela palavra de Deus, sobretudo. Somente Cristo, porque não há salvação em nenhum outro. Abaixo do céu, na profundeza do mar, em qualquer lugar, não existe nenhum outro que possa nos salvar. Cristo Jesus. E glória somente a Deus. Precisamos resgatar sobre a pena de perdermos a insipidez, como sal que já não tempera, que já não serve para nada. Quando falamos que a teologia aqui é um instrumento de medição da mensagem e da ação pastoral, falamos justamente dos sinais luminosos que a palavra de Deus, que a teologia bíblica nos oferece no meio da nossa obscuridade, para que a nave da missão, a nave do ministério,
aterrize com segurança, cumprindo assim com a tarefa que a nós foi confiada. Glórias a Deus. E, em sexto lugar, a reflexão teológica orienta a vida comunitária da igreja, da comunidade de fé. Entendendo nesse aspecto que existe um abismo entre os padrões que orientam o mundo secular e que orientam a vida da igreja, a vida do cidadão do reino. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus procura deixar essa linha divisória bem definida, além de pautar princípios e padrões para os relacionamentos da igreja, para os relacionamentos cristãos, consigo mesmo, com a sociedade, com Deus e com a comunidade de fé. Na teologia do Sermão do Monte, nós encontramos um manancial de orientações sobre os fundamentos desse relacionamento, especialmente os relacionamentos interpessoais, de maneiras, meus amados, que a teologia, muito mais do que a psicologia, que é importante, mas a teologia, muito mais do que a psicologia, está à disposição do ministério, à disposição de todos os pastores e missionários, especialmente daqueles que buscam orientação saudável para a sua comunidade de fé. E em sétimo e último lugar, a reflexão teológica legitima a experiência espontânea da comunidade de fé. Observe o que eu falei, a experiência espontânea. Por quê? Nós, como cristãos pentecostais, o cristão tem experiências, e com especialidade daqueles que creem nos dons espirituais, nos milagres e no sobrenatural de Deus. E o que sucede? Essas experiências dos dons espirituais, elas normalmente acontecem num campo místico, difícil de decifrar, difícil de ser decifrado. Pelo que, ai de nós não tivéssemos a ferramenta da teologia para nos orientar. E pode observar que os apóstolos e Paulo, com especialidade, dedicou tempo escrevendo, orientando as comunidades que ele liderava naquela época, porque os dons espirituais, o sobrenatural, acontece normalmente numa dimensão mística. E todos nós precisamos de ter um princípio, padrões que nos oriente, senão para onde iremos. Quais limites nós teríamos para ensinar e para orientar? Todos esses fatores, meus amados, demonstram de uma maneira bem clara a necessidade de teologia. A necessidade, como diz Altzer, a necessidade de teologia no ministério, ou de teologia na nossa prática, e a necessidade de prática na teologia. E assim nós cresceremos e nos desenvolveremos dentro dos fundamentos da palavra de Deus e seremos bem-aventurados, seremos abençoados e seremos bem-sucedidos. Um abraço para todos e que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo nos ajude a aplicarmos esses ensinos em nosso ministério. Um abraço e muito obrigado. Obrigado, Bispo Expedito, por esta palestra tremenda às nossas vidas. E você que está nos assistindo, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque agora nós vamos chegar nos nossos momentos de perguntas. E você que quer fazer a sua pergunta, que você que está com alguma dúvida, quer fazer alguma participação, você em todo momento já estava aí, já escrevendo no chat, você
que não participou das palestras anteriores, a dinâmica funciona assim. Nós temos a palestra, você pode fazer todos os seus comentários, nós temos bispos que estão aí prontos para responder as suas perguntas, inclusive os nossos palestrantes estão aí em prontidão para responder as suas perguntas, outros bispos da nossa denominação também estão aí em prontidão para nos ajudar a responder perguntas, a ter um diálogo com você. Então, faça os seus comentários, faça suas perguntas. Você que não assistiu às palestras anteriores, que trataram de temas também altamente relevantes, de altíssimo nível de conteúdo, que trata sobre o relativismo, sobre a ética, a moral dentro do contexto bíblico, que trata também sobre a administração das redes sociais dentro da igreja local. É importantíssimo que você esteja inteirado de todo aquele conteúdo. Você que caiu de paraquedas aqui, né? Nesse dia de hoje, você pode rever todo o conteúdo que nós tivemos nos dias anteriores. E nesse dia nós tivemos agora essa palestra tremenda com o Bispo Expedito de Melo. E agora os momentos de perguntas. Você pode fazer as suas perguntas e nós temos aqui já algumas perguntas que o nosso próprio palestrante vai ler as perguntas e também já vai respondê-las. Bispo Expedito, é contigo. Ok, meus amados, aqui nós iremos agora para essa sessão de perguntas e respostas, como já foi apresentado. E a primeira pergunta vem justamente do pastor Valtrudes Arraes Santana, de Goiás. Um abraço para você, amado pastor Valtrudes. E a pergunta dele é a seguinte: como incentivar e conscientizar tantos líderes, tantos pastores que não têm o preparo adequado teológico, e prepará-los e conscientizá-los sobre a importância do estudo da teologia. E na continuação, ele ainda fala como incentivá-los, ou aqueles que já estudaram, a continuarem estudando, quanto eles estão abarrotados de trabalho, de tarefas na igreja local, em seus afazeres, falta de tempo e com pouco dinheiro. A minha resposta, primeiramente, é o sistema de graduação que nós temos na Igreja de Deus. Eu quero dizer o sistema de aquisição de credenciais ministeriais. Para você ter uma primeira credencial, você tem um curso a cumprir. E para galgar outros graus espirituais, você tem que ter outros cursos. Assim está estabelecido nos nossos estatutos. Então, desculpa a tosse, essa elaboração foi justamente o meio para incentivar os nossos pastores para continuarem estudando, ok? E além do mais, hoje o sistema online, a nossa educação está presencial e está online em todo o Brasil. Você pode encontrar dos cursos mais básicos aos mais superiores através do sistema online. E eles facilitam tremendamente qualquer pessoa se matricular em qualquer um dos nossos programas de educação, em qualquer lugar, não somente do Brasil e do mundo. Nós temos estudantes do nosso CEID nacional e regionais espalhados pelo mundo, e ainda mais por um preço pequeno, porque os custos são bem menores quando nós estudamos online, e ainda podemos reservar tempos, não podemos assistir ao vivo, as aulas ficam gravadas. Inclusive, aqui eu aproveito para falar do mestrado que o CEID Goiânia, que o CEID Nacional está oferecendo. Um mestrado em ministério com todas as qualificações, com todos os reconhecimentos eclesiásticos, professores, a maioria doutores, e está sendo lançado para todo o Brasil e para todos que queiram. Então procurem o CEID Goiânia, o CEID Nacional. Eu digo CEID Goiânia e Nacional porque é um seminário de Goiás e é também o nosso seminário nacional, ok? Por isso eu uso essas duas
denominações, para ficar bem entendido. Ele é um seminário goiano, porque Goiânia, a liderança de Goiás, está aí envolvida na administração e na liderança desse seminário, ajudando na liderança. E é nacional, porque é a nossa escola nacional. Então, aí eu deixo esse incentivo para todos vocês. Imediatamente, a pergunta vem do pastor Luciano Leite Brito, lá da Paraíba, da nossa linda e bela Paraíba. Um abraço, pastor Luciano, para esses queridos amigos, irmãos e igrejas paraibanas, ok? Ele pergunta, quais são os maiores desafios para a igreja e a sua liderança na pós-modernidade? Consequentemente, meus amados, se formos falar de desafio aqui, vamos ficar um tempo, porque são muitos os desafios que estão sobre nós, especialmente hoje, nas imediações da volta do Senhor Jesus Cristo. São muitos desafios que estão sobre nós, a liderança, e sobre a igreja. Pelo que eu lhes digo, que o maior desses desafios, consequentemente, eu teria que escolher um. E eu diria que é o desafio de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, de completar a missão, porque a noite vem quando não mais poderemos fazer nada. Escatologicamente, essa noite pode representar, quando a igreja vai, para nós não será noite, será dia, mas para o mundo, a grande tribulação, a escuridão plena e total. Ok? Então, eu lhe diria que a primeira pergunta seria isso. Pastor Luciano faz outra pergunta, ele pergunta, existe algum programa de educação da IDB voltada para o uso dos meios sociais pela liderança? Em nível nacional, meu querido pastor Luciano, não existe. Existem palestras soltas, como essa que foi oferecida pelo bispo Vangivaldo e muito bem apresentada, apenas para incentivar, para aguçar a necessidade. O meu objetivo ao escolher essa palestra foi justamente isso, até porque não teríamos o tempo para falar de tudo, mas esperamos que em breve estaremos incluindo nas nossas grades seminarísticas, nas nossas grades de ensino teológico, matérias relacionadas com o uso, com a importância e técnicas do uso das redes sociais. Enquanto isso, aconselhamos nossas escolas locais, nossos seminários, a darem cursos, pode-se elaborar cursos relâmpago, cursos de uma semana, direcionado a isso aí, porque é urgente essa necessidade. O pastor Luciano faz outra pergunta. Ele pergunta, diante dos ensinos das redes sociais sobre as tatuagens, qual a posição doutrinária da Igreja de Deus? Apenas eu lhes diria que, normalmente, a liderança, ela emite pareceres, opiniões e orientações. E os detalhes quanto aos usos e costumes, normalmente ficam a critério do pastor local e do seu conselho local, com muita graça e com muita sabedoria, para evitarmos superênfase e para que permitamos que a carruagem da missão de Deus corra sobre os trilhos de uma maneira livre. Está colocando óleozinho para que essa carruagem caminhe tranquilamente. Você já está participando do nosso momento de perguntas, nós já temos algumas respostas, nós já temos algumas soluções e talvez mais perguntas estão aí no nosso coração, já depois de uma palestra, já depois de perguntas e outras respostas, mais perguntas vêm. Talvez você tenha aqui alguma solução ou talvez você tenha um direcionamento
para responder você mesmo, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, com os princípios aqui trazidos pelos nossos palestrantes. Mas você ainda tem a oportunidade de continuar fazendo perguntas, dialogando no nosso chat, e nós temos ainda algumas perguntas que o nosso palestrante vai trazer aqui para nós e algumas possíveis soluções. Bispo Expedito, mais uma vez contigo. A pergunta seguinte, meus amados, vem do pastor Hernande Monteiro Júnior, lá do nosso Pernambuco. Um abraço para você, amado pastor Hernande, e um abraço a todos os nossos conterrâneos e conterrâneas pernambucanos. Ô, terra boa! E ele pergunta: qual postura o pastor deve adotar para cumprir melhor a sua missão, obedecendo o seu chamado e mantendo a sã doutrina da igreja na pós-modernidade? Eu diria, meu querido, que nesse aspecto, e entendendo bem a sua pergunta, falando do desafio da sã doutrina, que nós precisamos, primeiramente, estar fundamentados na doutrina, na teologia, estar versado. Não é necessário que o pastor seja um tremendo teólogo, mas é necessário que ele saiba manejar bem a palavra de Deus para ensinar para a sua comunidade. E aí, mais uma vez, eu desafio meus colegas, meus amados irmãos, que têm se lançado nessa obra de alma e de coração, a investirem um tempinho se preparando. Então é necessário, queridos, que haja um certo, determinado preparo para o ministério do Senhor, especialmente, como diz o pastor Luciano, ou melhor, o pastor Hernande, melhor dizendo, nessa pós-modernidade. A pergunta seguinte vem do pastor Everaldo Schilling da Silva. Não sei, meu querido, se estou pronunciando bem o seu sobrenome. A impressão que eu tenho é que esse nome vem do leste europeu, ok? Espero que tenha pronunciado correta. O pastor Everaldo Schilling é lá do Mato Grosso. E um abraço para você, meu amado, e para todos os nossos amados irmãos mato-grossenses. Muita gente do sul do Brasil tem chegado do Mato Grosso para explorar aquela boa terra, e muitos estão ingressados no ministério da Palavra de Deus. Pastor Everaldo faz a seguinte pergunta: quais são os maiores desafios de uma igreja centenária e teológica na pós-modernidade? O quê? Essa pergunta está muito parecida com a pergunta anterior, mas traz dois elementos: igreja centenária e teológica. E eu vou parar um pouquinho nessas duas palavras. O quê? Observe, meus amados, uma igreja centenária, como é a nossa igreja, a nossa denominação, e teológica, porque a igreja de Deus, em muitos lugares, inclusive no Brasil, começou praticamente com o Instituto Bíblico, com um seminário. E por isso temos uma tradição em ensinos teológicos. Entretanto, não tenha dúvida que uma igreja centenária, na sua história, ela termina agrupando muitas tradições, muitas questões intocáveis na sua estrutura. E como a reforma protestante, segundo a reforma dos reformadores, é a igreja reformada sempre se reformando. E aplicando essa verdade, ou essa proposta dos reformadores para uma igreja centenária, um dos maiores desafios é estarmos sempre analisando nossas estruturas. Estrutura administrativa, estrutura ministerial e estrutura doutrinária, para ver se em algum ponto da nossa estrutura a missão não está sendo emperrada, não está sendo amarrada. E não estamos valorizando mais essas estruturas do que a missão. Observe, toda estrutura, ela serve como instrumento para a missão. Em primeiro lugar, vem a missão. A estrutura deve ser construída para facilitar
a missão de Deus. E assim são nossas tradições. Uma igreja com essa idade, consequentemente, já tem muitas tradições. E nós precisamos estar sempre revisando. Existem tradições boas, tradições maravilhosas. Por exemplo, a saudação que nós, os cristãos pentecostais, temos de saudar com a paz do Senhor é uma tradição. E é uma tradição boa. Até porque nos identifica. Mas existem tradições, meus amados irmãos, especialmente aquelas relacionadas com usos e costumes que não servem para nada, apenas para atrapalhar a obra de Deus ou para impedir que pessoas cheguem. São obstáculos que nós colocamos na porta da missão de Deus, na porta do reino de Deus, ou estreitamos demais a porta com algumas tradições para que ninguém entre, poucas pessoas conseguem entrar. Okay? Então precisamos sempre estar revisando essas tradições e essas estruturas para que a missão de Deus flua naturalmente. Aqui eu encerro essa palestra augurando que a mesma seja uma bênção para a nossa igreja e que após ela pessoas se interessem a se preparar melhor para uma obra melhor, à luz da vontade e da Missio Dei, à luz da missão de Deus. Um abraço muito cordial para todos vocês, para nossas lideranças e para aqueles que participaram desses estudos e que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Obrigado. Poderoso. Eu tenho a convicção da edificação de todos nós nessas palestras. Deus realmente tem sido muito bondoso e misericordioso conosco e receber essas palestras tem sido edificante para a nossa vida ministerial. Obrigado pelas participações, obrigado pelos comentários. Nós somos muito agradecidos em nome da Superintendência Nacional, do Departamento Nacional de Educação, na pessoa do Bispo Expedito de Melo e na pessoa do Bispo Divino Eterno. Nós somos muito agradecidos por você estar participando conosco durante todos esses dias. Amanhã ainda tem a última palestra e nós fecharemos com chave de ouro. Nós fecharemos essa palestra, este evento de exame ministerial para bispos. Este evento tem sido maravilhoso e amanhã tem a quarta e última palestra que você não pode perder. Nós louvamos a Deus pela vida do Bispo Expedito de Melo, que se esmerou, que trabalhou e que mesmo nessas condições em recuperação do Covid, está aqui conosco ministrando esta palavra poderosa. E você que participou, você ministro, você pastor, pastora, você que esteve aí envolvido em todos estes momentos conosco, que Deus abençoe a sua vida e nós nos encontramos na próxima segunda-feira. Até lá, Deus te abençoe.